E aí, tudo bem com você? Começando mais um encontro marcado aqui na TV Alfa, a TV sem comparação. O assunto hoje é saúde no programa. Vamos conversar com o secretário municipal de saúde de Botucatu, Dr. Cláudio Lucas de Miranda. Uma entrevista bastante importante e eu convido você a acompanhar. No programa também teremos as fotos da colunista social Roluz, no encontro marcado com a Roluz. JP, o menino da TV, sempre com curiosidades. Tá na rede, um vídeo interessante da internet, as logomarcas que marcam, divulgando também as logos das empresas aqui de Botucatu. É o nosso encontro marcado, que começa agora. Para você que acompanha o programa Encontro Marcado, nós vamos bater um papo agora com o secretário municipal de saúde de Botucatu, Dr. Cláudio Lucas de Miranda. Dr. Cláudio, satisfação em recebê-lo aqui no programa. Satisfação é sempre nossa. Muito bom dia a todos os telespectadores do programa Encontro Marcado. E desde já agradecemos o convite para fazer essa entrevista com vocês. Eu julgo que a sua secretaria seja a mais importante secretaria, né? Mexer com o ser humano, com a saúde das pessoas, com o dia a dia das pessoas e realmente é muito trabalho, né, secretário? Não tenha dúvida, é muito trabalho. Sempre quando a gente fala em doença, quando a gente fala em dificuldade na saúde da população, a gente sempre está mexendo com um ponto bastante crítico dentro de um determinado município, seja ele Botucatu, município de 130 mil habitantes, ou até mesmo municípios menores de 2 mil, 3 mil habitantes. Sempre quando a gente fala de saúde, os pacientes sempre que procuram as unidades de saúde ou serviços de emergência, sempre procuram porque eles estão com algum problema ou alguma dificuldade. Então a gente sabe que quando se fala de secretarias municipais de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu se encaixa muito bem, a gente sabe que não é um trabalho muito fácil. Eu imagino. Agora, Botucatu está conseguindo pelo menos minimizar esses problemas, que são problemas do cotidiano das pessoas no mundo todo. Nós estamos, desde 2009, quando essa atual gestão assumiu, Botucatu tinha um investimento médio em torno de 15,5% a 16% do seu recurso próprio mesmo da saúde do município dentro da saúde. Sim. De 2009 para cá, nós vemos uma crescente dessa porcentagem, mesmo porque a gente tem uma lei que nos proíbe de utilizar menos de 15% desse recurso do município, tá? E nós vemos uma crescente, aproximadamente em torno de 1,5% a 2% por ano de aumento de recurso na saúde do município. Só para vocês terem uma noção, em 2012 nós conseguimos fechar com quase 22% de investimento, ou seja, 7% além do mínimo que é preconizado dentro dos municípios de investimentos na saúde com recurso próprio do município. Claro que não é muito fácil, claro que a gente ainda sabe que não é suficiente, a gente gostaria de estar utilizando 30%, 40%. 50% se pudesse, né? Mas a gente sabe que nós temos, por exemplo, a educação tem um mínimo de 25%, então a gente sabe que tem outros focos também, não só a saúde, para que o município se desenvolva, para que o município tenha um bom desempenho aí dentro daquilo que é preconizado pelo próprio governo local de cada município. Esses investimentos vêm sendo preconizados dentro do que o SUS mesmo preconiza, dentro do que o Ministério da Saúde nos orienta. Então nós temos investido muito em atenção básica. Por que investir em atenção básica? A atenção básica é a porta de entrada do paciente. A gente sempre bate no martelo, sempre bate na mesa falando para os pacientes e orientando para os pacientes. Quando vocês tiverem um problema de saúde, onde vocês vão procurar? É pronto-socorro que você procura? Não, vocês vão sempre procurar as unidades básicas de saúde que estão ali ao redor da sua localidade, onde você mora. Agora, interrompendo o senhor, doutor Cláudio, será que as pessoas, o brasileiro no modo geral, ele é mal acostumado? Quer dizer, ele tem um problema, ele espera esse problema de repente ficar insuportável. Eu começo ali com uma dor de garganta, um resfriado, de repente ele não cuida e aquilo lá vira uma coisa pior, uma pneumonia, alguma coisa assim. Aí sim ele vai procurar o pronto-socorro.
Falta mais orientação, para ele saber que existe ali uma unidade básica de saúde no bairro que ele mora, na localidade, para primeiro ser atendido ali? Falta sim, falta bastante orientação e a gente sabe que existem alguns grupos que são mais críticos. Nós sabemos que homens são muito difíceis de procurar assistência médica de saúde. O homem ele só procura quando ele tem algum problema e às vezes esse problema é grave e acaba procurando até um serviço de urgência e emergência, o que é pior para o sistema de saúde, porque você acaba burlando uma porta de entrada, entrando por uma porta de entrada que seria a segunda porta e não a porta de entrada propriamente dita, e aí com isso fica muito difícil a gente fazer a assistência adequada a esse determinado paciente. Então nós sabemos que homens são muito difíceis, a gente sabe que às vezes tem mães que acabam negligenciando atendimento a seus filhos, até pelo próprio dia a dia. As mães hoje entraram bastante no mercado de trabalho, saem 7 horas da manhã de casa, voltam 6 horas da tarde ou até mais tarde, a depender disso. Essas crianças normalmente ficam em colégios, ficam em creches, ficam com cuidadores, com babás, com avós, que às vezes não tem assim esse tato para saber se a criança está legal, se a criança está com uma febre, aonde levar, para quem levar. Então isso a gente sabe que é muito do dia a dia mesmo da população brasileira, de acabar levando ou procurando assistência médica ou assistência de saúde na hora que a coisa aperta, na hora que a situação já está não está tão simples, já que ela está mais grave. Então isso vem de costume realmente da população e cabe a nós, gestores municipais, tentar orientar essa população, tentar dar argumentos, dar informações adequadas a essa população para que ela saiba quando prevenir uma determinada doença que pode acontecer, onde ela vai procurar, como fazer esse determinado tratamento e como fazer o acompanhamento. Claro. Que é o mais importante, que a gente julga que isso tem impacto na saúde de um determinado município e, obviamente, tem impacto na saúde do município de Botucatu. Quantas unidades de saúde hoje nós temos? Hoje, o município de Botucatu, nós temos 14 equipes de saúde da família. Elas estão implantadas principalmente na periferia da cidade, tá? Essas 14 equipes de saúde da família, elas têm o que a gente chama de médico generalista, que é o médico de família. Então, é aquele médico que tem treinamento para atender criança, que tem treinamento para atender adulto, gestantes, idosos, mulheres. Então, eles fazem qualquer tipo de atendimento com muita destreza, muita tranquilidade. E nós temos outras 6 unidades que nós chamamos de unidades tradicionais. Por que tradicionais? Porque antes de surgir a estratégia de saúde da família, a atenção básica ela era focada principalmente em 3 grandes especialidades, que era o clínico geral, o ginecologista e o pediatra. Então nós temos no município 6 ainda dessas unidades tradicionais, que também estão em alguns bairros estratégicos aqui de Botucatu, e todas elas têm o clínico, o ginecologista e o pediatra para fazer a assistência aí de determinado paciente que procure. Então nós temos essas 20 unidades, tá? E nós temos outros 2 centros de saúde-escola, tá? Que é o Centro de Saúde-Escola da Vila dos Lavradores e o Centro de Saúde-Escola da Vila Ferroviária. Ambos são de gestão da Faculdade da Unesp, da Faculdade de Medicina de Botucatu, porém nós fazemos essa gestão compartilhada junto com a FAMESP, junto com a Faculdade de Medicina e a Secretaria Municipal de Saúde, onde nós conseguimos nessa gestão compartilhada, fazer a gestão de medicamentos, fazer a gestão de alguns profissionais, de fazer a assistência, de fazer a colaboração do atendimento médico e do atendimento de saúde nessas 2 unidades que são os centros de saúde e escola. Bom, 14 unidades básicas, mais 6 tradicionais e mais 2 centros de saúde e escola. São 22. 22. Para uma população de 130 mil habitantes, é o suficiente, doutor Cláudio? Então, no município de Botucatu, como todos os outros municípios, existe um direcionamento do Ministério da Saúde para que os municípios foquem bastante em estratégia de saúde da família. Sim. Tá? Essas 14 equipes de saúde da família do município ainda não são suficientes para fazer uma assistência mais geral, mais ampla dentro do município de Botucatu. A gente gostaria de, nesses próximos 4 anos de mandato do João Cury, a gente gostaria de pelo menos mais 5 unidades de saúde da família, que pelo menos mais dessas 5 equipes fossem ampliadas dentro do município para que a gente consiga aproximadamente 50% de assistência para estratégia de saúde da família. Entendi. Eu falo 50% por quê? Porque
As 6 unidades tradicionais que nós chamamos, elas já faz uma assistência de aproximadamente 60% da população. Tá? E a estratégia de saúde da família em aproximadamente 40%, totalizando assim os 100% da população assistida no município de Botucatu. Quando a gente consegue implantar unidades de saúde da família na periferia, o que a gente faz? A gente reduz a população que vai para essa unidade tradicional, ou seja, melhora a assistência à saúde nessas unidades que são unidades que atendem às vezes 15, 18 mil pessoas, então são unidades que atendem um volume muito grande de pacientes. Então a gente consegue melhorar a assistência dessas unidades e a gente consegue trazer para mais perto ainda a saúde para essa população, porque a estratégia de saúde da família ela se baseia em território bastante delimitado. Então é aquela equipe que vai atender aquela população de 3.500 a 4.000 pessoas, onde a equipe faz a visita domiciliar, onde a equipe conhece, cria um vínculo forte com a população. Um acompanhamento, né? Faz um acompanhamento em cima, então acompanha, além da saúde, acompanha como é que está o nível socioeconômico, como é que está a condição de vida dessa população. Essas unidades elas têm o agente comunitário de saúde, que é o agente que faz a visita uma vez por mês de cada família daquela população. Então sabe se alguém não passou bem, se alguém procurou pronto-socorro, se está tomando medicamento corretamente, se está se alimentando bem, se está trabalhando. Então tudo isso a estratégia de saúde da família consegue delimitar dentro da população e é por isso mesmo que o Ministério da Saúde tenta investir ao máximo nesse tipo de estratégia de saúde. Por quê? Porque é ela que tem mais impacto em indicador de saúde dentro dos municípios. Bom, bastante interessante. Agora, eu perguntaria ao senhor, esse acompanhamento, as pessoas têm essa informação? Por exemplo, vocês vão criar uma unidade básica num determinado bairro, que vocês têm a informação que aquele bairro é carente, que precisa de uma unidade básica e tal. Como é que é feito? Como é que é feita a abordagem à população? Começou a se construir aquela unidade básica, né? É divulgado para a população local que a partir de tal dia vai ser inaugurado, que vai funcionar da seguinte forma. Isso é feito, doutor? Isso, o que a gente tem feito, porque como eu disse anteriormente, quando a gente inaugura uma unidade de saúde da família, normalmente a gente tem que fazer o que a gente chama de delimitação do território. Então a gente precisa saber naquela localidade onde será implantada essa estratégia de saúde da família, quem é aquela população, quais são as principais carências dessa população, que tipo de equipamento social tem dentro daquela comunidade, para que a gente possa trabalhar. Delimitou tudo isso, essa população normalmente ela vem drenada de uma unidade tradicional, daquelas unidades maiores, daquelas unidades que fazem o atendimento clínico, pediátrico e ginecológico. Então, o que a gente faz? Dentro dessa unidade tradicional, a gente já começa a trabalhar com essa população e começamos a trabalhar com essa população de que forma? Com um projeto que nós chamamos de PACS, que é um projeto do Ministério da Saúde, que é um projeto de agentes comunitários de saúde. Então, a gente já delimita a região, já contrata os agentes comunitários para que eles possam fazer o estudo dessa população. E aí a importância do agente comunitário, porque o agente comunitário ele tem que morar na comunidade. Tá? Isso é uma exigência do próprio Ministério. Então eu só consigo cadastrar um agente comunitário dentro do município desde que ele more naquela região. Conhece a realidade lá, né? Ele é um morador da localidade. Claro, então ninguém melhor do que ele para conhecer quais são as dificuldades, os problemas daquele bairro. E aí, esses agentes comunitários começam a trabalhar dentro dessa unidade tradicional, dessa unidade de saúde, para fazer o levantamento de quem são essas pessoas, quais são os problemas de saúde que ela tem, como está o acompanhamento dessas pessoas e para já ir falando para as pessoas, no dia tal, a partir do mês tal, nós vamos inaugurar essa nova unidade de saúde e essa nova unidade de saúde vai fazer o atendimento para vocês aqui nessa localidade. E esse trabalho vem sendo feito, normalmente a gente faz aí um trabalho por 6 meses, 8 meses, junto à comunidade, para que a gente possa fazer uma boa transição dessa estratégia tradicional para a estratégia de saúde da família. Agora, como a gente vai suprir, né, no caso dessas unidades, com os médicos? A gente percebe que médico hoje virou figurinha carimbada, né, doutor? Realmente, eu sou médico também, então eu posso talvez falar isso com uma propriedade um pouquinho melhor. O que acontece? Isso parte até de uma falha que nós temos dentro das próprias faculdades de medicina.
O que acontece? Hoje é muito focado a formação do médico nas faculdades de medicina do Brasil, é muito focado o especialista e às vezes o ultra especialista. Hoje nós temos o profissional dermatologista que cuida só de hanseníase. Hoje nós temos o profissional pneumologista que cuida só de asma. Então nós temos a ultra especialidade. E o que acontece com isso? Quando a gente forma médicos para ir para a especialidade direta e não focar a formação desse profissional dentro do SUS, dentro da atenção básica, num critério bastante interessante de saúde pública, mostrar como funciona o SUS, a gente realmente vai ter bastante dificuldade com o médico, que é uma dificuldade que nós vemos hoje, não só em Botucatu, mas como no Brasil inteiro. Nós vemos aí qual é o trabalho que o governo federal está tendo para tentar disponibilizar mais médicos aí para a população, principalmente para a população mais carente, para a população mais distante dos grandes centros. A gente vê que isso é uma grande dificuldade. Nós temos cidades aí que tentam pagar salários enormes para médicos, salários até mais altos que prefeito, mais altos que juízes de direito, salários muito grandes e mesmo assim não conseguem atrair médicos. Então, o que o município de Botucatu, eu até falo que o Botucatu tá privilegiado com relação a médico, talvez por ser um centro de formação de médicos, um centro de referência de formação de médicos. Nós sabemos que a Faculdade de Medicina de Botucatu é uma referência nacional, muitos dos vestibulandos sonham em passar aqui na nossa faculdade, não tenha dúvida disso. Então a gente, graças a Deus, nas nossas unidades de saúde da família todas têm médicos, nas 14 equipes nós não estamos faltando nenhum médico, tá? E nas unidades tradicionais nós temos clínico, pediatra e gineco em todas as unidades. Nós temos uma carência de clínico, tá? Tem unidades, nós temos pelo menos 2 unidades de saúde que tem clínico, mas eu precisava ampliar. Eu precisava ter 1 ou 2 clínicos a mais, não tenha dúvida disso. Aí não se consegue. Aí não se consegue. E aí a gente tenta mostrar que nós temos uma retaguarda de medicamentos boa, porque nós temos uma cesta básica de quase 300 medicamentos, nós temos uma gama de exames que é bastante interessante, que também conseguimos ofertar. Nós temos unidades, depois você deve conhecer com certeza, Márcio, mas o padrão que nós estamos construindo nas nossas unidades de saúde agora são padrões totalmente diferenciados de qualquer localidade. São unidades amplas, confortáveis, com equipamentos adequados para poder acolher a população de uma forma bastante digna, bastante correta. Então, assim, nós damos condição de trabalho, nós damos exames, medicamentos. Então, o médico para trabalhar em Botucatu, ele tem um padrão realmente diferenciado. O salário é atrativo também? O salário está dentro da média da região. Tá. Nós temos dentro da nossa região, posso citar aqui a nossa região de 68 municípios, das 5 grandes colegiados que nós temos, que são Botucatu, Bauru, Jaú, Lins e Avaré. Dentro desses 5 colegiados, que dão 68 municípios, o nosso salário está dentro dessa média. Tem alguns municípios que destoam, tem alguns municípios que pegam mais baixo. Tá? Então, se eu for fazer uma média, eu tenho aproximadamente 30% desses municípios que pagam menos e eu tenho mais ou menos em torno de 20% de municípios que pagam mais. Botucatu entra nos 20? Botucatu está dentro da média. Da média. Está dentro da média. Então, nós estamos tentando atrair esse tipo de profissional. É claro que em algumas especialidades são mais críticas. Clínico, é muito difícil a gente conseguir clínico. Tá? O clínico normalmente ele vai fazer cardiologia, ele vai fazer pneumo, ele vai fazer endócrino, ele vai fazer a sua especialidade e são especialidades que não são focadas dentro da atenção básica. Eles entram dentro do que a gente chama de sistema secundário de assistência à saúde. Então aí acaba realmente tendo bastante dificuldade para a contratação desse tipo de profissional dentro das unidades básicas de saúde dos municípios. Agora, dentro do que nós temos da realidade atual, o senhor falou que está bem suprido de médicos e tal, de vez em quando a gente ouve reclamações de, olha, não tem médico em determinada unidade de saúde e tal. Isso é uma coisa normal, é uma coisa rotineira ou de vez em quando acontece esse tipo de problema? Isso que acontece é porque o que nós não temos no município de Botucatu, eu costumo chamar de equipe volante. Tá? O que seria essa equipe volante? Seria uma equipe extra, uma equipe a mais que a gente montaria, que faria a assistência principalmente de quando profissionais entram de férias, quando profissionais fazem algum determinado afastamento.
tá? Porque médico também adoece, médico também tem problemas, é um ser humano como qualquer outro. Então, o que acontece? Às vezes nós temos algum profissional que afasta ou que tira férias, e aí entra a grande dificuldade, que eu estou dizendo que as unidades têm os profissionais, mas quando entra de férias, eu não tenho para substituí-lo. Como é que vai repor, né? Não tenho como supri-lo. A minha vontade é contratar, só que no mercado a gente não encontra. Eu e juntamente com alguns outros colegas, nós vemos procurando profissionais para fazer contratação, até fora de municípios, a gente vem procurando profissionais para tentar atrair para Botucatu e a gente realmente não encontra. Então, eu costumo falar que a melhor época para contratação de profissionais costuma ser na faixa de novembro, dezembro, janeiro. Por quê? Porque quando esses profissionais estão se formando. E aí tem muitos deles que não vão prestar residência, pelo menos não nesse primeiro momento, ou que prestaram residência e não passaram. E aí eles têm a intenção de trabalhar, e aí a gente consegue contratar esses profissionais. E aí a gente gera um outro problema. Por quê? Porque se esse profissional prestou e não passou, é porque ele vai prestar de novo. Se ele vai prestar de novo, então ele tem, vamos dizer assim, um prazo determinado que ele vai ficar. Vai ficar num prazo limite, então. Num prazo limite. Então aí, qual é o trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu tem feito junto a esses profissionais? Tem tentado mostrar para eles que a atenção básica é um foco importantíssimo na assistência à saúde, vem tentando mostrar qual é a qualidade do serviço prestado dentro do município de Botucatu, qual é a capacidade que o município tem de ofertar para esse profissional um serviço de qualidade e, com isso, tentar fixá-lo. Nós tivemos vários profissionais que iam fazer algumas determinadas especialidades e que hoje acabaram desistindo da especialidade ou estão fazendo cursos técnicos, que hoje nós temos muitos cursos técnicos dentro da área médica também, estão fazendo cursos médicos para continuar fazendo a sua assistência na atenção básica durante o dia e abrir um consultório durante a noite. Então nós temos profissionais desse tipo também. Tá certo. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Lucas de Miranda aqui no nosso encontro marcado. Nós vamos a um apoio cultural, vamos agora à participação da Roluz, fotos de eventos sociais da colunista Roluz e já nós voltamos com o Dr. Cláudio aqui no nosso encontro marcado. I've heard that you know what good loving's all about. When I'm standing here and you know that 'cause I must have caught your eye 1,000 times. This flight is fun and I'm sure you're the one, but I ain't gonna stand the line. Don't make me wait for a moment more. Can't you see that I'm the one you're searching for? Don't make me wait, don't keep me hanging on. You got to make your move before the chance.
E agora vamos falar a respeito da Companhia dos Pães. Já é um sucesso na cidade de Botucatu. Você está vendo imagens aí da Companhia dos Pães. Quer tomar nessas épocas frias, tomar aquele café expresso, aquele cappuccino? Vá até a Companhia dos Pães. O grão do café é o grão supremo arábica gourmet. Uma delícia! Lá você tem doces, tem salgados, tem aquele pão de queijo delicioso, um bate-papo com os amigos, né? E você encontra também, lá na Companhia dos Pães, produtos da padaria Antiga Jacarandá. Sem contar o pãozinho quentinho toda hora. Companhia dos Pães, fica na Avenida Rafael Laurindo, bem ali no Posto Confiança, em frente ao Supermercado Central, no Jardim Paraíso. Companhia dos Pães. Seu carro merece o melhor. Oremável, oficina especializada Fiat. Profissionais treinados, verificando motor, câmbio, suspensão, freio, sistema de direção hidráulica e elétrica e sistema de injeção eletrônica de combustível. Estoque de peças próprio. Oremável, uma oficina da rede Ecocar. Preocupação com o meio ambiente. Oremável, 30 anos em Botucatu. Rua Virgílio Bartoli, 175. Telefone 3882-0488. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná, maná. Voltamos com o Encontro Marcado aqui na TV Alfa, TV sem comparação. Hoje conversando com o secretário municipal de saúde de Botucatu, Dr. Cláudio Lucas de Miranda. Dr. Cláudio, nós nos últimos meses fomos pegos de surpresa com a informação do governo federal de contratar médicos de fora, especificamente de Cuba. Eu queria a sua opinião a respeito disso e também a respeito da medicina de Cuba, porque muita gente fala, Cuba, mas a medicina de Cuba é uma medicina de primeiro mundo, não é, doutor? Sim. Qual é o grande problema da história da contratação de médicos, da história do Revalida e até do programa Mais Médicos que o governo federal está fazendo? Hoje o programa Mais Médicos ele tem um foco de contratar médicos. Ele vai contratar um médico por uma bolsa de R$10 mil por mês. E esses médicos, inicialmente, o governo federal vai tentar contratar médicos do Brasil. E se as vagas que forem necessárias, que se calculam vagas em torno de 30 mil vagas dentro do Brasil, se essas vagas não forem supridas por médicos nacionais, será investido em médicos estrangeiros.
Na realidade, eu não vejo problema na contratação de médicos estrangeiros, desde que eles passem por uma avaliação que nós temos hoje, que o Conselho Federal de Medicina faz, que é o Revalida. O que é o Revalida? O Revalida, ele é uma prova de revalidação do diploma de um determinado médico que tenha se formado numa faculdade estrangeira para que ele possa vir para o Brasil. Por que ter esse Revalida e por que ele é tão importante? Se nós não tivermos o Revalida, hoje nós sabemos que os outros países eles têm um determinado foco. Nós temos muitas faculdades, principalmente nos países da América Latina, faculdades que não têm nem hospital. Que muitos desses médicos são formados em bonecos, são treinados em bonecos, que não fazem assistência a paciente ou quando fazem de uma forma muito pífia, muito pequena, muito insignificante. E aí o que acontece? Esses médicos com essa formação, vamos chamar assim de duvidosa, com uma formação que não tenha uma formação de conhecimento do Conselho Federal de Medicina e dos órgãos colegiados, dos conselhos regionais de medicina de todos os estados, como não sabemos como esses médicos se formam, aí se faz a importância do Revalida. E quanto tempo dura esse Revalida? O médico chegou aqui, foi contratado, ele vai passar o quê? Por uma sabatina, vai ser sabatinado, é isso? O Revalida, na realidade, ele é antes da contratação, porque hoje, um médico que tem um diploma de fora do Brasil, um diploma estrangeiro, ele não pode ser contratado, ele não pode trabalhar, exercer medicina, ele não consegue tirar o conselho regional dele, que é o CRM dele, ele não consegue sem antes ter esse Revalida, porque esse Revalida é como se fosse um diploma dentro do Brasil para que ele possa exercer a medicina aqui dentro. Ele é uma bateria de provas, ele tem principalmente a parte técnica, então ele vai avaliar as grandes áreas, principalmente clínica médica geral, pediatria, ginecologia, saúde pública. Então ele vai fazer essa avaliação geral com uma prova primeiro escrita, então ele vai fazer uma prova de múltipla escolha e em algumas situações, algumas questões escritas mesmo. Depois ele tem uma prova prática, que ele vai ter que provar que ele tem a capacidade de fazer o atendimento de um determinado paciente. Então pegam várias estações de prova prática e ele vai passar em algumas determinadas estações para saber se ele tem capacidade de atender determinados pacientes que são específicos de algumas situações típicas do Brasil. E quem vai avaliar isso é o conselho? Quem vai avaliar isso são profissionais determinados pelo conselho, então normalmente são médicos ou algumas vezes são profissionais de enfermagem, mas são profissionais habilitados pelo Conselho Federal de Medicina para fazer esse determinado tipo de avaliação. E um terceiro foco do Revalida é principalmente o que a gente chama de prova de proficiência em português, em língua portuguesa. Porque não adianta nada um americano que não sabe, nunca viu falar em língua portuguesa e trabalhar lá no agreste do Nordeste, lá no lugar mais inóspito do Brasil, onde as pessoas não conseguem nem falar o português corretamente, ou às vezes tem muitos dialetos locais, muitas falas locais, e esse médico estrangeiro chegar lá e não saber o que o paciente está falando. E é preocupante também, né? Agora, doutor, vamos voltar a falar aqui de Botucatu, né? Eu, como jornalista, eu ouço falar já há muito tempo do ambulatório médico de especialidades, né? Isso é um sonho de uma noite de verão? Isso jamais vai acontecer, doutor? Isso é um sonho de uma noite, de um dia... de um ano, de anos a fio. De anos, com certeza. Botucatu, nós temos em Botucatu 2 níveis de assistência, que é o primário e o secundário, muito fortes. É importante que a gente fale que nós temos primário, secundário e terciário. Primário baseia-se principalmente nas unidades básicas de saúde. O secundário ele vai falar de pronto-socorro, ele vai falar de SAMU, ele vai falar de hospitais gerais, ele vai falar de ambulatórios. E o terciário vai ser principalmente focado naqueles hospitais universitários, hospitais de alta complexidade, que fazem assistência de pacientes mais graves ou com doenças mais importantes. Entendi. Botucatu tem hoje uma atenção básica muito forte, tá? Com bastante unidades, como eu disse, com médicos nas unidades, com equipamentos, com exames, medicamentos. E nós temos um terciário muito forte, que é o Hospital das Clínicas, que é a Faculdade de Medicina de Botucatu, que é uma referência nacional, não é nem uma referência municipal ou estadual, é uma referência nacional. E esse miolo? E o miolo,
que é a grande importância. Porque hoje o que acontece? Os pacientes que passam na atenção básica, que têm necessidade de um especialista ou que têm necessidade de um exame de alta complexidade, como uma tomografia, uma ressonância, uma endoscopia, eles saem da atenção básica e vão até o Hospital das Clínicas. Isso é a via errada, isso é a via que não é a via mais correta. Você está pulando uma etapa, né? Eu estou pulando uma etapa, mas eu estou pulando por quê? Porque Botucatu nunca teve esse nível secundário de assistência à saúde. Com a chegada, com a conquista do ambulatório médico de especialidades, e aí eu falo em conquista, porque quando nós fomos até a Secretaria de Estado da Saúde para conseguir esse ambulatório médico de especialidades, não foi uma tarefa muito fácil. O governo do estado tinha 19 ambulatórios médicos de especialidade que ele ia distribuir dentro de todo o estado de São Paulo. Vários municípios estavam lá para tentar conseguir, porque é um trunfo para o município conseguir esse tipo de assistência ambulatorial para o seu município. E o prefeito João Cury foi muito feliz e muito persistente, muito insistente de ficar lá na porta do secretário de Estado, na porta do governador, para falar, não, esse ambulatório é nosso, ele tem que vir para Botucatu, Botucatu tem a chance de virar um polo de saúde dentro do Estado de São Paulo. E aí foi batido bastante dentro da Secretaria de Estado. E aí, qual é a retaguarda que vocês dão? Nós conseguimos adquirir aquele prédio ali da Brasidro, que é na beira da Marechal Rondon. Onde funcionou, inclusive, o encontro de veículos antigos. É lá mesmo, exatamente. Naquela localidade, o município conseguiu adquirir aquele imóvel como contrapartida do governo do estado dar o ambulatório médico de especialidades para a gente. Conseguimos. Então, isso é uma grande conquista. Hoje, o ambulatório médico de especialidades de Botucatu vai funcionar com 23 especialidades médicas que variam de todas as possíveis: cardiologia, pneumo, gastro, uro, especialidades pediátricas, especialidades da saúde da mulher, especialidades para idosos. E junto no ambulatório médico de especialidades nós teremos o Centro de Reabilitação Luci Montoro, que também é um centro que, se não me falha a memória, tem 8 só, é um programa do Estado de São Paulo, é um programa específico do Estado de São Paulo. Se eu não me engano, eu acho que tem 8 só Luci Montoros espalhados dentro do Estado de São Paulo. Nós somos em 650 municípios e Botucatu conseguiu essa conquista junto com o ambulatório médico de especialidades. Então hoje, quando a gente conseguir a inauguração, a implantação do ambulatório médico de especialidades, essa ponte que se faz entre o primário e o terciário, ela será suprida para o primário, secundário e terciário. E com isso, conseguindo fazer em tempo mais rápido a assistência de especialistas para a atenção básica e tirando pacientes que não são de grande complexidade, que estão nos ambulatórios do Hospital das Clínicas, tirando esses pacientes de lá, fazendo com que a atenção básica funcione melhor, fazendo existir a atenção secundária à saúde no município de Botucatu, que ainda não existe de uma forma concreta, e melhorando com isso a assistência terciária à saúde. Então não tenha dúvida que o ambulatório médico de especialidades, quando estiver em funcionamento em Botucatu, terá um impacto positivo na saúde de Botucatu, de um volume extraordinário, talvez nunca visto aqui em Botucatu. Agora, quando será? Essa é a pergunta, porque se conquistou, tem que se avaliar a parte física do prédio, se vai ter uma adequação, se vai se construir, daí tem o aparelhamento, tem tudo isso. O senhor acredita que ainda nesse governo atual? Eu acredito não. Posso afirmar para você, Márcio, porque o que acontece? A construtora que venceu, ela tem um prazo de 2 anos para entregar a construção com os equipamentos, tudo do jeito que a Secretaria de Estado fez junto ao processo licitatório. As obras começaram agora, no dia 16 ou 18, se não me falha a memória, 16 ou 18 de junho. Tá? Então eles têm até junho de 2015 para fazer a entrega dessa construção. Tá? Então eu creio que aí em torno provavelmente no segundo semestre de 2015 a gente consiga entregar para a população o ambulatório médico de especialidades. Bom, eu considero uma grande notícia, sem dúvida alguma. E atualmente, como é que nós estamos com o
Hospital do Bairro, que é o pronto-socorro pediátrico, o pronto-socorro lá próximo à Sabesp, pronto-socorro municipal. E também, doutor, muitas pessoas perguntam, por que só o pronto-socorro pediátrico? Se tivéssemos um pronto-socorro de adulto também aqui, auxiliaria também o número de pessoas que vêm para essa região especificamente para ser atendidas? Isso. O que nós temos? Em 2009, quando nós assumimos, nós tínhamos o Hospital das Clínicas, o atendimento de urgência e emergência, porque aqui nós estamos falando principalmente do atendimento de urgência e emergência. Uhum. O atendimento de urgência e emergência ele era focado principalmente no Hospital das Clínicas e no Hospital do Bairro, que era o antigo Hospital Sorocabano, com apenas alguns dias que tinha médicos. Muitos lembram daquela famosa plaquinha, hoje não temos médico, que ficava dentro do pronto-socorro do Hospital Sorocabano. Então nós tínhamos basicamente uma porta de entrada de urgência e emergência no município, que era o pronto-socorro lá do Hospital das Clínicas. Uhum. Qual foi o foco também relacionado à urgência e emergência? Nós precisamos melhorar essas portas de entrada. E aí, logo no começo da gestão do prefeito João Cury, foi inaugurado o pronto-socorro da Vila Assunção, que é um pronto-socorro específico para adultos. Então, a faixa etária de 15 anos para cima que se atende lá. Então, com isso, a gente conseguiu melhorar a assistência de urgência e emergência. Só para vocês terem uma ideia, lá é atendido em torno de 7.500 pessoas por mês, tá? Então, um volume bastante intenso de atendimento. É claro que nós temos, às vezes, demora no atendimento, nós temos um tempo de espera que foge aquele tempo de espera até que a gente acha admissível, tá? Mas o que acontece? Muitos dos pacientes que procuram aquela localidade, aquele tipo de atendimento, voltam naquela história de que a porta de entrada do sistema nunca pode ser o pronto-socorro. Ela sempre tem que ser a unidade básica de saúde. Então, hoje nós vemos que o pronto-socorro adulto, ele faz muito atendimento de pacientes que têm dor nas costas há 2 meses, lesões de pele que podem ser avaliadas pelo clínico, às vezes quadros que não têm situações de urgência, então um cortezinho, um arranhão, uma queda, um mal-estar. Então são situações que a atenção básica de Botucatu poderia resolver, mas o paciente infelizmente opta por procurar o serviço de urgência e emergência e aí hipertrofia esse atendimento e acaba tendo um tempo de espera maior. Isso eu acho que é falta de informação. Eu acho que então, doutor Cláudio, acho que está faltando uma campanha, né, para conscientizar a população que se ela for na unidade básica de saúde dentro da região que ela mora, que ela vai ser bem atendida, né, que ela vai ter uma solução ou um encaminhamento do seu caso, né, para ela desafogar o pronto-socorro, porque eu fico imaginando assim, 250 pessoas por dia é a média. É a média de atendimento no PS aqui na Vila Assunção. Poderia diminuir muito, 80% disso. Poderia. Quer dizer, então falta informação para a população. A gente pensou em fazer um trabalho junto à imprensa falada, a imprensa escrita, a imprensa televisiva, para tentar orientar essa população de que a porta de entrada do sistema de saúde tem que ser a unidade básica de saúde. Hoje, nossas unidades têm carrinho de emergência, tem desfibrilador, tem material de intubação, tem profissional capacitado para fazer assistência de urgência, de emergência. Então, são situações que a gente tem que orientar a população, tem que focar a população que procure as unidades básicas. Por quê? Porque se forem doenças de menor complexidade, que não tiverem urgência ou que não tiverem emergência e procurar o pronto-socorro, pronto-socorro funciona não com ordem de chegada. Pronto-socorro funciona com classificação de risco. Então, o paciente mais grave vai ser atendido primeiro do que o paciente menos grave. Então, se eu cheguei agora, estou com uma doença que não é urgência e emergência, e eu estou esperando há 1 hora, e chega um paciente agora que tem uma doença que tem urgência e tem emergência, ele vai ser atendido primeiro que eu. Agora, quem é, doutor? Nós estamos já no finalzinho do nosso bate-papo, porque o tempo voa mesmo. Quem é que vai avaliar? Porque às vezes as pessoas reclamam, o atendente me tratou mal, o vigia me tratou mal, nós tivemos casos aqui em Botucatu, inclusive pessoas que acabaram falecendo, né?
por uma má avaliação de que aquele caso era um caso de emergência, enfim, é uma polêmica também. Mas quem é que vai avaliar? Chegou lá, o pronto-socorro está lotado. Eu estou infartando. Hoje, a classificação de risco, hoje, Márcio, isso não sou eu que estou falando, isso não é o prefeito, isso não é o secretário de Estado da Saúde. O Ministério da Saúde preconiza e orienta que todos os municípios tenham serviço de classificação de risco nos seus serviços de urgência e emergência e que essa classificação de risco seja feita pelo enfermeiro. Isso não sou eu que estou falando. Entendi. Isso é o Ministério da Saúde que fala que a gente tem que fazer isso. O que a gente tem que fazer? Capacitar esses profissionais para fazer o atendimento da forma mais rápida, porém mais adequada e mais precisa para que não ocorra esse tipo de conduta, como você disse, de ter avaliações equivocadas, de repente qualificar um paciente que é urgência como não urgência, ou vice-versa. Isso pode acontecer, porque isso realmente atrapalha. Pode acontecer isso? Infelizmente pode acontecer. Tá? Mas se acontecer, a gente sempre tem que focar que não aconteça mais ou que esse profissional seja melhor capacitado ou até mesmo retirado dali e colocado um profissional que tenha mais capacidade que isso. Eu acho, inclusive, doutor Cláudio, que quando você chega num PS com um familiar, ninguém gostaria de estar lá, primeiro. Claro. Ninguém gostaria de estar lá. Agora, o atendimento, a pessoa que vai te receber, desde do segurança, desde a recepcionista, ela tem que estar feliz de estar ali primeiro, né? Com o salário dela, ela tem que saber que ela vai tratar com seres humanos e que ela vai ter que tratar com educação e saber na hora, olha, o enfermeiro vai ver então imediatamente, porque para todo mundo que chega lá, olha, meu pai, meu filho, minha mãe está passando mal, para todo mundo ali é urgência ali para todo mundo, não vai saber, quer ser atendido, né? Então que esse primeiro atendimento, esse primeiro contato, ele é também talvez mais importante, muitas das vezes, do que o próprio atendimento do médico ali. Sim, que é o que a gente tem preconizado de fazer, não o atendimento do paciente, a gente costuma chamar de fazer o acolhimento desse paciente. O acolhimento, é essa a palavra. Por quê? Porque o paciente que procura um serviço de urgência e emergência, independente se é ou não urgência, independente de qualquer situação, ele procurou porque provavelmente ele tem algum problema. Claro. E é um problema que, para ele, precisa ser resolvido da forma mais rápida possível, independente se é ou não urgência. Então, quando o paciente chega numa situação dessa e ele é acolhido, ele pode, às vezes, até esperar um tempo grande, 3 horas, 4 horas, que para a gente é inadmissível, mas que pode acontecer. Mas ele foi bem atendido, ele foi bem acolhido, ele passou depois com o profissional, foi bem atendido, ele vai embora para casa satisfeito, muitas vezes. Então é o trabalho que a gente tem feito principalmente com as recepcionistas e tem feito um trabalho também que são profissionais que ficam na sala de espera, conversando com os pacientes, tentando identificar quais são os problemas, quais são as situações, para poder, primeiro, dar um conforto melhor para esses pacientes, segundo, informá-los, que é o que a gente tem batido aqui bastante, que falta às vezes informação, falta às vezes a informação clara para o paciente do que ele tem que fazer, do que tem que procurar, da onde procurar e como procurar. E com isso a gente dá um conforto, uma qualidade de atendimento melhor. Acho que só para a gente, eu sei que o tempo está escasso, mas acho que é importante a gente salientar da história de urgência e emergência. Você começou falando também do pronto-socorro do Hospital do Bairro e do pronto-socorro infantil. Hoje, o pronto-socorro infantil conseguiu reduzir a sua média de atendimentos. Por quê? Porque quando inauguramos, era até um medo que nós tínhamos, muitas mães levaram crianças lá, o que gerou inclusive reclamações, gerou até imprensa nos cobrando de um atendimento que estava muito demorado e tal. Mas o que aconteceu? Nós vimos a mesma estatística do pronto-socorro adulto, que as mães, talvez pelo conforto que o local dá, que o local é realmente muito confortável, que dá um atendimento de muita qualidade para a população, mas que o que aconteceu? Tem um departamento de pediatria lá. Então a mãe fala, em vez de eu levar minha criança para um médico que é um generalista, eu vou levar... É uma opção da mãe, ela acaba optando por levar. Só que isso é uma opção talvez equivocada e que hipertrofia o serviço de assistência de urgência e emergência. E aí geram essas esperas importantes mesmo. E um terceiro foco da urgência e emergência é a implantação do SAMU.
tá? Que é o serviço de atendimento móvel de urgência, que nós levamos o atendimento até a população, né? Então, um serviço de urgência, uma urgência ou uma emergência que um paciente tenha dentro do seu domicílio, hoje ele pode ser assistido pelo SAMU na própria residência. Tá, o SAMU hoje está completando 2 anos, coincidentemente no dia 27, no dia de ontem, completou 2 anos da implantação do SAMU aqui em Botucatu. Nosso SAMU foi qualificado e isso incide em melhora do recurso repassado pelo Ministério da Saúde para Botucatu. E nós somos qualificados entre os 5 melhores SAMUs do estado de São Paulo, tanto pela equipe, quanto por equipamentos, quanto por tempo-resposta, que é o tempo de saída da unidade da base até a assistência. Então, a melhora que nós tivemos, sem contar as 2 unidades que funcionam em horário diferenciado, que funcionam das 6 da tarde até as 9 da noite, que é o Jardim Piabiru e a unidade da Coab 1, que são 2 unidades que funcionam com médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem nessas 3 horas noturnas que fazem a assistência à população. Então a gente realmente ampliou demais a porta de entrada. Aí por que não implantar um pronto-socorro misto, que seria adulto ou criança? Por que um pediátrico? Porque nós não tínhamos nenhuma outra porta pediátrica no município, a não ser o Hospital das Clínicas, de urgência e emergência. Entendi. Então, a gente já tinha o adulto na Vila Assunção, tem o adulto e infantil no Hospital das Clínicas, mas não tinha um infantil. Então, por isso, o foco da pediatria ali no Hospital do Bairro. Em breve nós teremos a liberação da construção da UPA, que é a unidade de pronto atendimento aqui em Botucatu. É uma UPA que vai ser construída ali no Jardim Bandeirante. Nós estamos só aguardando a liberação do recurso para a gente poder fazer o início da obra lá no Jardim Bandeirante da UPA. E a UPA atende criança, adulto e gestante, mulher, pré-natal, faz tudo isso. Então aí nós teremos um pronto-socorro referenciado do Hospital das Clínicas. Nós teremos um pronto-socorro adulto ali na Vila Assunção, nós teremos um pronto-socorro infantil no Hospital do Bairro e nós teremos ali no Jardim Bandeirante, nós teremos uma UPA que fará o atendimento tanto de adulto quanto de pediátrico, sem contar o SAMU rodando, e com isso a gente amarra a rede de urgência e emergência dentro do município de Botucatu. Passou rápido, hein? Doutor Cláudio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Encontro Marcado. Uma pergunta final, assim, sim ou não? O secretário municipal de saúde, ele dá umas incertas, de repente, no pronto-socorro? Chega do nada, assim, apareceu o secretário para ver como é que está funcionando? Eu acho que você deve ter perguntado, não sei se você já viu alguma vez. Não, eu perguntei por curiosidade mesmo. Eu costumo fazer, inclusive quando a gente teve aquelas reclamações do pronto-socorro infantil, a gente costuma ir meio camuflado, né? Porque se eu der as caras lá, eu vou apanhar até da sombra, né? Então, a gente sempre tem ido. Como eu fui médico da rede, eu trabalhei numa unidade de saúde da família do município, no caso eu trabalhei em Vitoriana, trabalhei na Coab 1, que é a unidade tradicional, era médico do SAMU, então eu conheço bem a rede aqui como médico mesmo, eu conheço a assistência à saúde do município de Botucatu. Trabalhei no pronto-socorro adulto só não trabalhei no infantil. Então eu conheço bem as unidades. Eu tenho ido principalmente no Hospital do Bairro e no pronto-socorro da Vila Assunção. A gente tem umas entradas estratégicas para ver. A gente vê que realmente o volume de atendimento é muito grande. Em alguns dias existem horários críticos, principalmente depois do almoço até as 9 horas da noite, 9h30 da noite, são horários críticos de assistência. Nós vemos que realmente tem alguns dias que o tempo de espera passa do limite. Quando eu falo passa do limite é porque está chegando a 3 horas, 4 horas. Mas é importante a população saber, Márcio, que nós não medimos esforços para que isso não aconteça. Tá? Nós estamos tentando manter um nível de 5 médicos no pronto-socorro da Vila Assunção, nós estamos tentando manter um nível de 3 a 4 pediatras no pronto-socorro pediátrico ali do Hospital do Bairro. Não é fácil. Nós temos às vezes profissionais que faltam, que não dão justificativo de falta, e aí às vezes fica com 2, 3 profissionais atendendo, e aí fica insuficiente, a gente sabe disso. Mas a população precisa saber que quando acontecem essas coisas, nós não estamos sentados, nós não estamos de braços cruzados. Eu falo que quando eu quero me esconder, é só eu ir lá na minha sala na Secretaria de Saúde, porque acho que é o lugar que eu menos fico lá durante o dia, é na minha própria sala. Então, a gente tem ido sim, não tenha dúvida disso.
Doutor Cláudio, muito obrigado, viu? Sucesso e que no futuro nós tenhamos novamente a sua presença aqui no programa com mais informações, com notícias boas para a cidade. Não tenha dúvida, a gente que agradece, Márcio, a você, a toda a produção do programa Encontro Marcado e a toda a equipe da TV Alfa. E a Secretaria Municipal de Saúde está sempre de portas abertas para vocês, para a gente poder dar a informação correta, para dar a informação adequada para toda a população de Botucatu. Legal, nós vamos agora à parte final do Encontro Marcado. E agora eu quero falar para você a respeito do Grupo Berimbau. Peças e postos. Para abastecer o seu carro, procure os postos do Grupo Berimbau. Qualidade para você. Na hora de comprar peças para o seu carro, não importa o ano de fabricação, não importa a marca, você encontra a peça que o seu carro precisa em Autopeças Berimbau, Berimbau Autopeças. Facilidade no pagamento, garantia do que comprou, tudo isso na Autopeças Berimbau. É o Grupo Berimbau, peças e postos, sempre o melhor para você. A Academia Regina Volpato foi criada para facilitar o dia a dia da mulher botucatuense e região, tornando melhor a sua qualidade de vida. A academia conta com a aparelhagem de musculação e aeróbica completas, com o que há de mais moderno no mercado. Aqui você vem, faz o seu treino personalizado, faz a plataforma vibratória, toma sua ducha, seca o seu cabelo, passa a chapinha, almoça e volta para o seu trabalho. Venha conhecer o espaço feito especialmente para você, mulher, onde o foco é a qualidade, a satisfação e o bem-estar das minhas alunas. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana mana. E agora está na hora do Tá na Rede. É isso mesmo, num apoio cultural da Drogaria Aparecida. Precisou de farmácia? Vá até a Drogaria Aparecida. Lá você encontra o medicamento que você procura. É muito bem atendido. Você tem vários convênios para facilitar a sua vida. E um detalhe, hein? A Drogaria Aparecida fica aberta todos os dias até a 1h da manhã. Pode ser sábado, domingo, feriado. Você encontra o medicamento que você precisa. Drogaria Aparecida, na Major Mateus 388, na Vila dos Lavradores. Trazendo agora o Tá na Rede.
agora ele está chegando, JP, o menino da TV, no apoio cultural dos laticínios GG, produtos de qualidade que não podem faltar no seu dia a dia. É o leite integral, o leite desnatado, o semi-desnatado, o creme de leite GG, o queijo, a manteiga. Tudo isso você pode levar com tranquilidade para sua família. São produtos dos laticínios GG, produtos de qualidade. Trazendo agora a JP, o menino da TV. Vai, JP! E aí, pessoal? Tudo beleza? Eu tava pensando, quem será que criou o primeiro Lego? E qual foi o primeiro? O brinquedo foi criado pelo marceneiro dinamarquês Ole Kirk Christiansen, que fabricava brinquedos de madeira, tábuas de passar e escadas em sua empresa chamada Lego, união de letras de Leg Godit, que significa boa brincadeira em dinamarquês. Em 1949, ele resolveu dar esse nome ao brinquedo de plástico que inventou. Tijolinhos que serviam para construir o que a imaginação inventasse. Legal, né, pessoal? Então tá, até semana que vem. Tchau! E nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso Encontro Marcado. Alô, JP, né? Bom, e no final do programa eu quero mandar um grande abraço à minha amiga Regina Volpato. Parabéns pela academia, Regina Volpato, no centro da cidade, na Cardoso de Almeida, parceira aqui do nosso Encontro Marcado. Parabéns, viu, Regina? Muito sucesso para você. Agora a mulherada tem que procurar academia específica para as mulheres, a academia da Regina Volpato. E nós chegamos ao final do programa. Uma boa semana a todos, até a semana que vem. As novidades do programa você acompanha no Facebook Márcio Paes de Almeida. Tchau, gente.